Capítulo 420, Burgo Oeste, Rua Edward, número 6. E Câncer Bernard apertou o chapéu preto, apontou para a porta atrás da fonte e disse a Klein, Isengard e Caslana: investigamos os vários canais de informação em busca de qualquer vazamento de notícias ou informações. Combinado com o contorno de seu perfil lateral, além de obter a ajuda do espelho mágico, conseguimos ter uma suspeita preliminar. Você obviamente parou por um momento quando mencionou o espelho mágico. Eu me pergunto o preço que você pagou para obter a resposta que queria. Klein percebeu o problema no tom de Câncer e sentiu uma ponta desconcertante de simpatia por ele. É o dono desta casa? Caslana voltou com uma pergunta, parecendo quase certa. Isengard Stanton olhou em volta e disse, como se pensasse: você escolheu nos informar diretamente porque encontrou outra evidência? Sim, o retrato do dono da casa prova um pouco disso. Ele nunca tira fotos, e Câncer respondeu francamente. Além disso, as pessoas por aqui já viram um grande cachorro preto na vizinhança muitas vezes no passado. Isso basicamente prova que o suspeito é aquele apóstolo do desejo. Tendo dito isso, Isengard não pôde deixar de rir. Desculpe, estávamos muito ansiosos e não lhe demos a chance de apresentar o suspeito. Enquanto caminhava ao redor da fonte e em direção à porta da frente da casa, e Câncer disse rapidamente: o dono desta casa é Patrick Jason, o principal acionista de um pequeno banco. Segundo a descrição de seus vizinhos, ele é um homem de meia-idade alegre, entusiasmado e otimista que permaneceu solteiro, mas acredita-se que teve várias amantes. Neste nível de riqueza, o número de empregados que ele contrata é totalmente inadequado. Toda vez que um banquete ou baile é realizado, ele precisa contratar um grupo de atendentes temporários da Associação de Assistência aos Servidores Familiares da cidade. A esse respeito, sua explicação se deve a um problema de insônia. Muitos servos afetarão o silêncio de que ele precisa. Eu digo que ele tem muitos segredos que precisam ser escondidos, então não se atreve a contratar muitos servos, Isengard disse meio brincando. Klein, que não contratou um único criado, disse um tanto culpado. Talvez seja simplesmente porque suas finanças não são tão boas quanto os outros pensam. Sim, esse é um fator que não pode ser descartado. Isengard foi até a varanda e parou na frente da porta principal. E Câncer olhou para Klein e disse como se estivesse se esclarecendo: você não contrata empregados e só manda a empregada do senhorio fazer a limpeza temporária 2 vezes por semana. É para esconder o segredo de que você é um Beyonder? De todos os meus segredos, esse é o mais trivial. Klein deliberadamente sorriu amargamente e disse, sim. Enquanto falavam, e Câncer empurrou a porta da frente e um fedor indescritível saiu. O cheiro de decomposição. Isengard fez um julgamento em um instante. E Câncer chamou um membro da equipe da mente coletiva da maquinaria. Carson, alguma descoberta? O Beyonder, Carson, usava óculos grossos e tinha uma expressão complicada no rosto. Encontramos muitos corpos aqui. No porão, nas paredes grossas e nos locais onde o jardim está coberto de ervas daninhas, um cadáver escondido após o outro foi encontrado. O mais antigo pode ser de mais de uma década atrás, e os últimos são os servos que ainda estavam vivos alguns dias atrás. De alguns deles restaram apenas ossos, outros ligeiramente podres. Decan, este lugar é como um matadouro humano. Enquanto falava, os membros da mente coletiva da maquinaria e os policiais cuidadosamente selecionados atrás carregavam um cadáver após o outro. Alguns dos cadáveres foram desmembrados. Línguas, dedos, bolsas estomacais, olhos, etc. estavam todos em desordem. Alguns dos cadáveres eram apenas ossos. Parece que muitos dos casos de desaparecimento de Backlund serão resolvidos por causa disso,
Isengard apertou o nariz e suspirou. Quando Klein viu um intestino quase arrastado pelo chão, exalou e se virou para olhar ao redor da casa. O membro da mente coletiva da maquinaria, Carson, murmurou novamente. Jason pagou a seus empregados salários muito altos e deu-lhes muitos feriados. Os empregados que viviam ao seu redor estavam todos com muita inveja. A cozinheira de Jason até prometeu a seu filho que ele estaria em casa esta semana e o levaria ao circo para assistir a uma apresentação. Um verdadeiro diabo, Caslana estava um pouco perturbada. Olhando em volta, Klein conteve suas emoções e perguntou solenemente: por que os móveis da casa são tão simples e toscos? Como banqueiro, mesmo que o banco que ele possui não seja grande, Jason deveria ter porcelanas caras, pinturas excelentes, relógios de parede luxuosos e todos os tipos de itens feitos de seda de alta qualidade. Por que não podemos ver nada disso aqui? Bem, a madeira para seus móveis ainda é muito boa. Carson olhou para o diácono e Câncer e, após receber um aceno de cabeça, disse: está claro que Jason planejou essa vingança por um longo tempo. Ele vendeu os itens valiosos, mas discretos da casa, e até concordou com a compra de sua propriedade pelo Banco de Varvat. Depois de matar seus servos, ele acelerou sua liquidação e vendeu as pinturas a óleo e outros itens. Ele parecia ter certeza de que definitivamente seria encontrado e não pensava em ter sorte. Antes de agir, tudo o que lhe restava era sua casa, móveis e identidade. Não se sabe para onde ele transferiu grandes quantidades de dinheiro, metais preciosos e joias. Depois de ouvir a descrição de Carson, Klein de repente pensou em alguns adjetivos: calmo, racional, louco. Um verdadeiro diabo, Isengard avaliou antes de compartilhar suas deduções. Ele é lúcido e calmo em suas ações, mas tem uma forte tendência à loucura e um espírito de aventura, que é característico dos dois últimos feitos. Portanto, temos que ter cuidado para que ele não corra riscos? Klein entendeu a essência das palavras do detetive Stanton. Sim, Isengard assentiu gravemente. Em seguida, os poucos detetives revistaram a casa e encontraram muitas evidências para provar que Patrick Jason era problemático. Eles também viram o retrato pendurado na sala de atividades. Ele retratava um homem de meia idade com maçãs do rosto altas, olhos azuis com um pouco de cinza, características faciais comuns e cabelos bem penteados. Ele não tinha nenhuma característica especial. Naquele momento, Câncer entrou e disse a Klein e aos outros: encontramos alguns itens em uma câmara secreta que confirmam que Jason Patrick tentou invocar um diabo ainda mais poderoso, mas, por algum motivo, não conseguiu. E esses itens confirmaram sua identidade. Ele é um membro da família diabólica conhecido como Beria, então seu nome verdadeiro deveria ser Jason Beria. A família Beria? Klein assentiu, sem surpresa. Na antiga Quarta Época, a facção humana que adorava diabos formou uma aliança dispersa conhecida como a Seita da Santificadora do Sangue. Esta organização foi dividida internamente de forma bastante drástica. As três grandes famílias diabólicas, Nós, Andariel e Beria, eram um equilíbrio tripartido de forças. Seus ancestrais uma vez receberam a dádiva do abismo, e eles adoram um deus maligno chamado Lado Negro do Universo. Eles acreditam que ele é o governante do abismo e que ele é o devastador do mundo que iria corromper e degenerar todo o universo do mundo real. Isengard explicou aos Beyonders não oficiais, Caslana e Klein. E Câncer balançou a cabeça e acrescentou: se uma organização cheia de atritos internos não acabar se dividindo, integração e unificação são tendências inevitáveis. Várias situações e rumores indicam que as famílias Beria e Andariel enfraqueceram gradualmente desde pelo menos 1000 anos atrás,
a ponto de se tornarem vassalos da família Noyes nas últimas décadas. Bem, o símbolo da família Beria é a combinação abstrata de um pentagrama e chifres de bode. Independentemente disso, a família Beria ainda é uma família extremamente antiga com raízes profundas. Não é de admirar que Jason tenha conseguido criar um cachorro diabólico. Esse é apenas um dos motivos. Outro motivo é que ele é dono de um banco, mesmo que não fosse grande. Na segunda época, o antigo deus que corresponde ao lado negro do universo é o monarca diabólico, Farbalt. Existe alguma ligação entre os dois? Klein suspirou enquanto se sentia curioso. Depois de muita pesquisa, os 3 detetives e os membros da mente coletiva da maquinaria só puderam confirmar que Jason Patrick era o apóstolo do desejo, mas não conseguiram encontrar a localização atual do homem. Com o pretexto de obter ajuda de outras pessoas, Klein pegou um lenço que Jason havia usado durante o ritual de invoca cachorro diabólico, com planos de encontrar uma chance de adivinhar acima da névoa cinza. Afinal, Jason havia lidado com os itens com os quais frequentemente entrava em contato. Pouco depois, Câncer veio até eles e disse com uma expressão pesada: "Os falcões noturnos trarão aquele artefato selado aqui. Faremos um movimento primeiro." "Tudo bem," Isengard e Caslana responderam ao mesmo tempo. Quanto a Klein, há muito ele havia levantado as mãos em aprovação interiormente. Depois de sair da vila de Jason, que ocupava uma grande área, Klein olhou para trás e sua expressão gradualmente se tornou sombria. Ele disse duvidosamente: "Acho que há um problema." "Que problema?" Caslana perguntou apressadamente. Klein refletiu e disse: "Ele vendeu o banco, seu negócio e muitos itens valiosos com antecedência. Isso significa que Jason está preparado para desistir de sua identidade e vida atuais. Se seu motivo é apenas se vingar do cachorro diabólico, não é suficiente iniciar tal série de ações. Talvez ele tivesse um relacionamento muito profundo com o cachorro diabólico? Sherlock, você pode achar que não, mas já vi pessoas que tratam animais de estimação como se fossem da família", disse Caslana em desacordo. Isengard, que estava ao lado deles, disse solenemente: "Não, Sherlock está certo." "Caslana, você sabe qual é o antigo nome da sequência 8 do Caminho do Diabo?" Caslana revelou um olhar de contemplação. Ela aparentemente tinha ouvido falar disso, mas não conseguia se lembrar imediatamente. Naquele momento, Klein respondeu por ela em voz baixa: "Sangue frio." Sangue frio. Enquanto refletia sobre o nome, ela de repente entendeu por que os 2 grandes detetives, Moriarty e Stanton, diriam isso. Vendo sua reação, Klein apontou em outra direção. "Vamos nos separar e começar com nossos próprios canais de informação." Depois de receber uma resposta afirmativa de Isengard e Caslana, ele saiu às pressas. No entanto, não correu para o sul da ponte para encontrar Eileen White. Ele queria ir para a delegacia de polícia de Chisaki e recuperar as 50 libras que pagou como fiança. Ele já provou ser sem problemas. Tanto Isengard e Stanton quanto os Beyonders oficiais deram seus respectivos testemunhos. Ponto.